Bom dia, pessoal. Nada como acordar com uma manhã fumacenta, cinzenta, né? O tempo está muito bom, aquela temperatura agradável, qualidade do ar impecável. Gente, hoje, então, né, lembrando o que a gente já viu, né, nas aulas anteriores. Nós tratamos da parte de início do processo do trabalho, tratamos de princípios, tratamos da parte estrutural do direito processual do trabalho. Então, nós vimos princípios, na primeira aula nós vimos estrutura e finalizamos na última aula, né? Falamos aí da estrutura, falamos do TST, Tribunais Regionais do Trabalho, Varas do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, e falamos dos princípios, principalmente os princípios específicos do processo do trabalho, né? E por fim, aí agora, por fim não, iniciando um novo capítulo, a gente vai falar, portanto, de competência, certo? Eu vou abrir para vocês a apostila aqui, eu vou mandar uma mais atualizada depois, mas eu vou abrir para vocês acompanharem aí e vou disponibilizar também lá no Classroom, deixar lá disponível as duas apostilas. Vou ver se eu consigo fazer já essa semana agora, tá? Então, vamos embora. Vou comentar aqui. Apareceu aí, né, pessoal? Então, vamos dar prosseguimento aí. Vou pôr aqui no canto. Gente, o que a gente vai falar hoje? Essa parte inicial de conceituação já foi estudado lá em processo civil, então é só uma recapitulação, né? Essa parte da explicação do que é jurisdição. Na verdade, a gente vai focar exatamente na parte de competência da Justiça do Trabalho, certo? Beleza, professor. Recapitulando, o que é jurisdição? Jurisdição nada mais é, né, pelo termo clássico aí, juris dicto, poder de dizer o direito. Ou seja, nada mais é que o exercício do Estado de aplicar a lei em cada caso concreto submetido à sua apreciação. Então, ou seja, toda vez que você leva qualquer conflito ao Poder Judiciário, ele vai dar um resultado, né? Ele vai ter que pacificar aquela relação, ele vai ter que definir aquela relação. Então, nada mais é do que exatamente aplicar o quê? O direito ao caso concreto. Isso já na terminologia atual. Na clássica é dizer o direito, ou seja, o Poder Judiciário, o Judiciário diz o que é devido ou não, certo? Então, isso aí que é a recapitulação sobre jurisdição, a gente não vai detalhar, apesar de ter o texto aí complementar aí na apostila, a gente não vai detalhar isso, certo? A gente vai passar para a parte que interessa, que é a parte de competência. Professor, mas antes disso, tem diferença de jurisdição e competência? Tem. Jurisdição é esse poder destinado ao Poder Judiciário de dizer o direito, de aplicar o direito ao caso concreto, de acordo com o quê? Com a legislação pátria, ou seja, dentro do Estado, né, Estado que eu digo país, Estado federação, que vai ter a jurisdição. Um país não detém jurisdição sobre outro país, ou seja, cada país tem sua própria soberania, onde não há aplicação de norma de outro país em âmbito interno, certo? Quanto à diferença de jurisdição e competência. Competência nada mais é do que a fração da jurisdição. Não confundir com os termos que a gente já mencionou lá em processo civil ou processo no direito estrangeiro, como nos Estados Unidos, a gente vê muito, principalmente em séries aí, eles utilizarem o termo jurisdição como competência, né? A jurisdição deles, seriam a terminologia que a gente utiliza para competência. Quem que já não ouviu numa série ou no filme, né, o termo de alguém, um policial, um juiz, um advogado, falar, isso aí está fora da sua jurisdição.
Jurisdição lá é sinônimo de competência para nós aqui. Agora, aqui, jurisdição e competência são totalmente diferentes. Então, competência é exatamente a delimitação para análise de determinada matéria por determinado setor do Poder Judiciário, certo? Então, isso é competência. Competência, mais uma vez, não se confunde com jurisdição. Então, cada juiz ele tem parcela do poder jurisdicional. Essa parcela, ou seja, o poder de resolver determinado assunto é competência. Então, vamos dar um exemplo, já que a gente está falando de justiça do trabalho. A gente tem juízes do trabalho. Em tese, o juiz do trabalho está investido na jurisdição, poder de solucionar o conflito. Jurisdição ele tem. Só que ele tem competência para julgar crimes? Não tem. Ou seja, ele tem poder de solucionar, de decidir, de aplicar a norma ao caso concreto, mas ele não tem competência para o quê? Para julgar ações criminais, temas criminais, por exemplo, ações contra a fazenda pública, quando não seja matéria relacionada à justiça do trabalho. Então, isso é a divisão de jurisdição e competência, certo? E a competência, ou seja, ela se divide em várias, como eu mencionei. Tem competência das varas do trabalho, justiça militar, justiça eleitoral, justiça comum. Então, tudo isso aí vai a competência do juiz do trabalho, competência do juiz eleitoral, competência do juiz militar. Tá? A competência nada mais é do que uma parcela da jurisdição que é dada a cada juiz. Certo? Beleza, professor? Focando agora em processo de trabalho. Qual que é a competência da justiça do trabalho? A competência está inserida lá no artigo 114 da Constituição Federal e, a partir da emenda 45 de 2004, diz que a competência da Justiça do Trabalho é para dirimir questões laborais. Ou seja, agora, né, com a emenda 45, não sei se eu mencionei na aula passada, houve um alargamento da competência da Justiça do Trabalho. Na minha época, quando eu estava aí sentado nos bancos da academia, a Justiça do Trabalho, ela exclusivamente era para analisar relações de emprego, ou seja, apenas relações entre empresa e empregado, e nada mais. Hoje em dia, ela engloba as relações de trabalho e não apenas a relação de emprego que eu acabei de mencionar. Relação de trabalho, ela é gênero, ela comporta várias formas de prestação de serviço, de trabalho, enquanto relação de emprego é aquela relação formal regida pela CLT e pelos artigos da CLT, certo? Então, aliás, regidos pela carteira de trabalho e regulamentados pela CLT, certo? E, inclusive, pode atingir pessoas jurídicas de direito público, que antigamente também não havia essa possibilidade, certo? Então, só tomar cuidado que não é toda a relação de prestação de serviço público que é de competência do trabalho. Por quê? Exemplo, já para excluir essa hipótese e não ficar dúvida na cabeça de vocês. Ações onde sejam procurados ou buscados direitos relacionados a servidores públicos efetivos, concursados, regidos por estatuto, ou seja, lei própria, não é Justiça do Trabalho que é competente. Por quê? Porque existe na Constituição e na legislação especificação, norma específica, norma especial. Portanto, Justiça do Trabalho é competente para as relações de trabalho de maneira geral. No entanto, excluem-se, por exemplo, algumas situações, como a do estatutário, ou seja, servidor público efetivo vai buscar junto à Justiça Comum direito. Então, vamos dizer aí, não estou recebendo férias e 13º e sou servidor público estadual. Maravilha. Você não vai entrar na Justiça do Trabalho, vai procurar receber esse 13º e essas férias junto à Justiça Comum, certo? Então, professor, já que você falou que houve o alargamento aí, diz outros exemplos, além da relação de emprego, está parecendo cebolinha, né? A relação de emprego, que agora são analisados depois da emenda 45 de 2004 pela Justiça do Trabalho. Então, discussões entre sindicatos e trabalhadores, análise de greve, análise de sindicatos e empregadores, mandato de segurança, habeas corpus, habeas data, dano moral, dano patrimonial, conflito de competência,
A aplicação de penalidades administrativas na fiscalização são todos agora de competência da Justiça do Trabalho. Então, tudo isso pode ser analisado. Ah, professor, você mencionou habeas corpus ali. Segura aí que a gente vai chegar ali no habeas corpus. Você tinha dito que não tem competência penal. E não tem, mas a gente vai ver essa situação mais à frente, certo? Professor, como é que funciona a competência internacional? É possível aplicar as regras de processo do trabalho nacional a situações de trabalhos fora, ou a ente público de direito externo? Aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Apesar de não cair mais tanto em prova isso aqui, existe o que se chama imunidade de jurisdição. Por quê? Porque um país não aplica a norma em outro, em razão da soberania, em razão da jurisdição. Cada país tem sua própria jurisdição. Né? Existe a questão da imunidade. No entanto, a imunidade hoje, a imunidade de jurisdição, ela não é ampla. Por quê? Porque desde a emenda 45 de 2004, o artigo 114 da Constituição Federal passou a tratar a competência do trabalho para dirimir conflitos que envolvam direito público externo também. Ou seja, não há mais imunidade de jurisdição para o Estado estrangeiro em causas de natureza trabalhista. Atenção aqui, está até o destaque aí na apostila. Mas, assim, resumindo, não, antes, o que acontecia? Se alguém prestasse serviço para uma embaixada em um determinado país, antigamente dizia, opa, não posso ser processado no país porque eu tenho imunidade de jurisdição. E aí a pessoa que quisesse cobrar esses valores não receberia em razão dessa imunidade. Agora, a imunidade ela é vista com parcimônia, com atenção. Por quê? Porque se for alguém relacionado à embaixada, à atividade, enfim, vindo de fora, ele não vai utilizar o sistema nacional para tentar pleitear valores ou verbas decorrentes dessa prestação de serviço junto à embaixada. No entanto, se for um nacional prestando um serviço não ligado aí à atividade fim, por exemplo, uma faxina, em caso de não pagamento da embaixada, não haverá imunidade de jurisdição, aplicação de imunidade de jurisdição, e poderá ser aplicado sim, ou seja, condenado sim, o ente público de direito externo em âmbito interno com a aplicação de norma trabalhista do país, ou seja, do Brasil. Então, a faxineira ficou lá trabalhando um ano, e trabalhar todo dia, ela era empregada efetiva e não recebeu, ela pode cobrar perante a Justiça do Trabalho. Então, de competência do trabalho também analisar questões de direito público externo. Atenção, não são todas as situações. A imunidade de jurisdição, ela existe de maneira parcial, ou seja, existe desde que seja para o quê? Para pleitear verbas decorrentes de pessoal de carreira que vem do exterior. Agora, a prestação de serviço por um trabalhador interno, aí não existe mais essa imunidade para o Estado estrangeiro, certo? Vamos descer. Antigamente tinha até questão de renúncia, essa coisa, certo? Ah, outro ponto interessante aqui, esse ponto está até em discussão, eu estava até vendo recentes julgados aí, inclusive do STF. Por quê, professor? Porque antigamente a Justiça do Trabalho não tinha competência para analisar contribuições previdenciárias. Aí, com a lei de 1991, determina o pagamento nos processos trabalhistas das contribuições previdenciárias. Lógico que não foi recolhido. Professor, quando que isso acontece? Um exemplo. Eu trabalho para o ISEC, vocês também que trabalham e têm carteira assinada, tem o quê? Vem lá uma alíquota, INSS, certo? E essa alíquota, ela incide sobre todas as verbas de natureza salarial. Então, por exemplo, se pagassem, digamos aí, eu ganho R$1.500 da instituição, pagassem aí, começassem a pagar um adicional de salubridade por contato com o GIS, sei lá, 20%, e subisse 1.500 salário mais 500 de adicional, meu salário passaria a ser R$2.000. No entanto, a instituição está contribuindo apenas com o salário base, ou seja, ela recolhe no INSS com base no salário base. Ela sonega a contribuição sobre as outras verbas de natureza salarial, hora extra. Na verdade, eles estão só lançando sem apurar quais são as verbas que são devidas de natureza salarial, certo? Beleza. Chega lá, eu entro com ação judicial,
passa o pleito de algumas verbas, e aí, né, o juiz verifica, ó, realmente aqui, eu não estava nem recebendo adicional de salubridade, você tem direito, e, portanto, não teve as contribuições previdenciárias que incidiriam sobre esse adicional de insalubridade, que tem natureza salarial, durante o período que você trabalhou. O que acontece? A Justiça do Trabalho, ela tem competência para análise, para executar contribuições previdenciárias. Na própria Lei 8.212, que a gente vai estudar em Direito Previdenciário, existe a estipulação de que a Justiça do Trabalho, ela é competente para executar as contribuições previdenciárias. Mas qual a discussão existente? Existe uma discussão porque se essa aplicação, se essa competência ela é ampla ou não. Se ela está restrita às verbas trabalhistas ou pode recolher qualquer verba que for analisada durante o processo, ou até mesmo de relações, de pedidos que não estejam relacionados na petição inicial. Na petição inicial. Certo? Então, professor, a partir de quando? Você disse que antigamente o Justiça do Trabalho não tinha competência. Não. Foi em 98, quando eu estava na faculdade, que houve ampliação e a Justiça do Trabalho passou a executar os títulos executivos judiciais, ou seja, começou a ter a atribuição de executar as contribuições previdenciárias, certo? No entanto, gente, qual que é a discussão mais uma vez? Hoje, qual que é a regra? A Justiça do Trabalho tem competência para determinar recolhimento de contribuição previdenciária apenas contra direitos apurados na decisão, ou seja, nesse processo. Então, vamos dar um exemplo. Falei da adicional de salubridade. Entrei pedindo adicional de salubridade com o professor, ganhei. Isso vai gerar um reflexo no meu salário. Os meus recolhimentos, eles foram feitos com base de R$ 1.500. Na verdade, deveriam ter sido feitos com base em R$ 2.000. Essa diferença, né, vai haver o quê? A aplicação da alíquota e recolhimento do INSS por responsabilidade do empregador. Então, o empregador vai ter que pagar a alíquota de contribuição previdenciária sobre esse direito conferido ao professor. O que acontece? Beleza, isso é só contra o direito estabelecido. Existe uma discussão dizendo que não, qualquer direito, que aqui foi uma sentença que me deu adicional de salubridade, e só teria direito às contribuições previdenciárias sobre esse direito deferido. Os outros, por exemplo, se eles sonegaram, eles não faziam recolhimento do meu INSS. Eu posso executar na Justiça do Trabalho, ou seja, eles não contribuíram de maneira integral, mas eu não pedi esse direito na Justiça do Trabalho? Não pode. Por quê? Porque nós temos o direito de pedir na Justiça do Trabalho apenas as verbas decorrentes, aliás, só vai ter contribuição previdenciária sobre as verbas decorrentes e dadas na sentença. Aquilo que não for dado na sentença não pode ser cobrado, executado, a contribuição previdenciária não pode ser executada na Justiça do Trabalho. Certo? Tranquilo? Beleza, professor. Próximo ponto. Então, nós temos duas competências. Competência internacional, competência para executar contribuições previdenciárias. Terceira, contribuição em razão da matéria, ou ex ratione matéria. O que é isso? Já mencionamos anteriormente. A competência do Justiça do Trabalho foi alargada, foi ampliada, foi aumentada com a emenda 45 de 2004. Nessa competência, o quê? Ela passou a analisar não apenas a relação de emprego, as relações de emprego, mas também analisar as relações de trabalho, certo? Está lá, como eu disse para vocês anteriormente, está até ali ó, no artigo 14, marquei aí, ó, grifei para vocês, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, certo? Aqui não precisa. Relações de trabalho. Como eu disse anteriormente, relação de trabalho é gênero, do qual relação de emprego está inserida. É apenas uma espécie de relação do trabalho. Então, a relação de trabalho é todo e qualquer vínculo que ocorre de prestação de serviço de uma pessoa a outra, seja ela física, seja ela jurídica, e recebendo um pagamento. Então, relação de trabalho é um vínculo de prestação de serviço
de alguém, de uma pessoa para outra, seja pessoa física para pessoa jurídica, certo? Ou seja, uma pessoa física prestando serviços para uma pessoa física ou jurídica. Qual que é a regra da relação de trabalho? Normalmente é intuito persona e tem pagamento. Essas são as regras. Ou seja, você contrata uma pessoa específica, por isso intuito persona, personalíssimo, e ela lhe presta serviço, ou seja, onerosidade. Você tem que efetuar o pagamento. Enquanto na relação de emprego, que é mais enxuta, existem 5 requisitos que a gente já estudou. Só para recapitular, tem que ser pessoa física, trabalhar com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, certo? Então, esses são os 5 requisitos. Preencheu, estamos diante da relação de emprego. Não preencheu, é uma outra relação de trabalho, certo? A gente falou, quando estudou em direito de trabalho, que o objeto da prestação de serviço tem que ser lícito, não há formalidade, tem que haver manifestação de vontade das partes. Isso aplica-se lá na relação de emprego, que a gente já estudou, como estuda também na relação, como é obrigatório na relação de trabalho, certo? Já falamos que a competência dos militares é da justiça militar, né? Não está inserido na relação de prestação de serviço, relação de trabalho, assim como o vínculo do estatutário também não é competência do trabalho. Tem que tomar cuidado que, apesar da relação de trabalho ser competência da justiça do trabalho, não é toda situação que vai configurar aí uma relação de trabalho, né? A competência do trabalho abarca os trabalhos informais, normalmente autônomos, eventuais, temporários, pequenos, artesãos, mecânicos, pintores, encanadores, cooperados, empreiteiros, estagiários. Hoje em dia é tudo competência da Justiça do Trabalho, certo? Ah, professor, posso pedir vínculo de emprego na Justiça do Trabalho e caso eu não consiga pleitear, ter êxito, pedir na mesma petição inicial um pedido subsidiário de relação de trabalho? Pode. É plenamente possível, porque a competência é do mesmo órgão, certo? Competência normativa. Isso aqui a gente vai detalhar semestre que vem, mas o que é competência normativa? Nada mais é que a competência para análise de questões coletivas, ou seja, conflitos coletivos, normalmente apreciado pela Justiça do Trabalho, né? Então, essa análise de conflito competência coletiva é da Justiça do Trabalho, é competência da Justiça do Trabalho. Então, a decisão de conflitos coletivos será apreciada, via de regra, pelos tribunais. Então, questão de greve, questão de movimento grevista, se está abusivo ou não, tudo isso é analisado pelo Poder Judiciário Trabalhista, normalmente pelos tribunais regionais, certo? Também conflitos sobre aplicação, representação de sindicato, tudo isso é competência do trabalho. Aí os 3 pontos que eu mencionei, que eu falei que ia deixar mais para frente, sobre habeas corpus e habeas data. Mandato de segurança, habeas corpus e habeas data. Gente, desculpa aí que eu estou coçando bastante o nariz, mas é porque essa fumaça aí não está fácil não, né? E aí falando ainda, o professor fala, tem que ficar bebendo água e coçando o nariz. Seguindo, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. Bom, vamos começar, já que eu mencionei, pelo habeas corpus. O que é o habeas corpus? O habeas corpus nada mais é do que um instrumento constitucional que visa garantir a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir do cidadão, certo? Normalmente é usado na esfera criminal, mas pode ser usado na esfera trabalhista? A resposta é sim, gente. Ou seja, há possibilidade de apresentar habeas corpus na Justiça do Trabalho quando foi impetrado quanto à decisão proferida por juiz do trabalho que venha colocar em risco aí a liberdade de ir e vir, né, do cidadão. Ah, beleza, professor. Então, dá um exemplo. Então, há a possibilidade da Justiça do Trabalho julgar habeas corpus
impetrado em face do empregador no ambiente de trabalho quando o movimento ingrevista em face dos atos por ele praticado durante o movimento paredista. Ou seja, digamos aí, a empresa fala, ó, se entrar aqui eu vou fechar e ninguém sai. Pode aplicar habeas corpus? Pode. Outro exemplo, até pouco tempo atrás, hoje não existe mais, porque caiu, mas até pouco tempo atrás havia a prisão do depositário infiel. E aquela pessoa que fosse incumbida do dever de cuidar de determinado patrimônio, determinado bem, e viesse assumir ou degradar, poderia ser preso na esfera civil ou na esfera trabalhista em razão de ser considerado como depositário infiel. Essa pessoa que fosse presa, caberia habeas corpus dentro da justiça do trabalho, certo? Então, mencionei dois exemplos. Então, toda vez, né, os dois exemplos, os exemplos que eu mencionei, um praticado pelo juiz e o outro pelo empregador. Toda vez que houver a restrição da liberdade de locomoção do empregado ou trabalhador, ou, no caso antes, agora não acontece mais, muito raramente, do depositário, haverá o quê? A possibilidade de apresentação de habeas corpus na Justiça do Trabalho a ser analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho e não outra esfera, certo? Então, essa é a regra. Normalmente é isso. Por quê? Porque o habeas corpus, ele é o quê? Qual que é a competência? Falando agora de onde que ele vai ser aplicado. Depende de quem é o órgão coator. Se for o juiz, é Tribunal Regional do Trabalho. Se for o empregador, pode ser o habeas corpus diretamente na vara do trabalho. Então, depende, normalmente, é o Tribunal Regional do Trabalho, mas depende de quem está cometendo aquele ato irregular de restrição de liberdade. Portanto, a competência funcional para análise do habeas corpus depende de onde ou quem está praticando o ato de limitação ou restrição da liberdade, certo? Então, aqui, deixa eu ver se eu falo de competência funcional aqui, ó. Aqui, competência funcional, ó, pega aqui, ó. Competência funcional. Se o habeas corpus foi impetrado contra particular e empregador, a competência das varas do trabalho. Acabei de mencionar isso, ou seja, acabei de falar, se for praticado pelo empregador, vara do trabalho. Agora, se for pelo juiz, será do Tribunal Regional do Trabalho, o habeas corpus foi impetrado em face de atos do juiz do trabalho, que é aquela situação do depositário infiel. O juiz determinou a prisão dele, haverá a possibilidade de habeas corpus, certo? Como é uma ação de natureza mandamental, o rito do habeas corpus é especial, vai seguir todo aquele regramento previsto lá no Código de Processo Penal. Não tem regramento de processo penal dentro do processo de trabalho, não. Aplica-se regras de processo penal, mas a análise é feita dentro da Justiça do Trabalho. 2, habeas data. Professor, o que é habeas data, mano? Habeas data mesmo. Gente, habeas data nada mais é do que um instrumento utilizado para obter informações sigilosas a respeito da própria pessoa, ou seja, a pessoa quer ter informações referentes à sua própria pessoa. E caso haja obstáculo, ou alguém estipule obstáculos na obtenção dessas informações, haverá possibilidade da interposição do habeas data, certo? Exemplo, professor, vou desmarcar ali a competência funcional, habeas data aqui, ó. Vamos marcar para acompanhar. Exemplo, habeas data ele pode ser impetrado por empresa que quer conhecer ou retificar, por exemplo, informações falsas sobre trabalho escravo. Então, existe o que se chama de lista suja, onde haverá o quê? Né? É feita uma lista, normalmente do Ministério Público, de uma lista dos trabalhadores, das empresas que incidiram ou que foram condenadas em trabalho escravo. Isso aí, ela impede licitação, impede isenção de impostos, dá uma série de complicações para a empresa. Por um acaso, se isso for irregular, essa inserção for irregular, ou que uma obtenção de informação e for prejudicial, e realmente, ainda que ela seja informação junto ao órgão público, haverá a possibilidade de habeas data junto, impetrado dentro da Justiça do Trabalho, certo? Então, o habeas data nada mais é para obtenções de informações referentes à pessoa, que podem ser prejudiciais, normalmente prejudiciais,
né? Mas ela tem direito a ter acesso a essas informações para saber se existe alguma irregularidade. Certo? Outras matérias, né, de competência da Justiça do Trabalho. Aqui. Ah, professor, você pulou mandado de segurança. E mandado de segurança? Mandado de segurança é o quê? Nada mais é que outro instrumento de natureza constitucional que visa coibir, atacar ato coator de autoridade pública. Então, na Justiça do Trabalho, só haverá a possibilidade de você apresentar mandado de segurança, só não, mas em regra, em regra se apresentará mandado de segurança contra ato do juiz. Se o juiz estiver praticando algum ato de irregular, dá um exemplo para vocês. Hoje, pelo menos no processo do trabalho, no processo civil você adianta a perícia para pagar para ser realizada. No processo do trabalho, não. Você realiza a perícia e quem for perdedor no objeto da perícia, paga o perito. Então, a regra é o quê no processo do trabalho? A lei estipula que só haverá pagamento de perito, ou seja, perícia judicial, após verificar quem é o sucumbente, só esse vai pagar. Beleza. Se o juiz quiser aplicar o processo civil e mandar pagar a perícia de maneira adiantada, isso é um ato abusivo, é um ato coator, não correspondente com os atos do processo do trabalho. E como o processo do trabalho a gente vai estudar, não existe recurso imediato das decisões interlocutórias, nesse caso você apresentaria um mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho contra o ato coator do juiz do trabalho. Então, é possível também mandado de segurança na Justiça do Trabalho. Portanto, sempre que houver direito líquido e certo violado por ato coator de uma autoridade pública, haverá a possibilidade de mandado de segurança. Então, no caso, é direito líquido e certo que você não adiante a perícia, mas se o juiz está exigindo, você poderá impetrar mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho para reverter essa situação. Certo? Descendo. Outras matérias de competência da Justiça do Trabalho. Indenização por dano patrimonial e dano moral. Tá? Antes, indenização por dano material e dano moral, quando era relação de emprego, inclusive, era da Justiça do Trabalho. Agora, tanto de relação de emprego quanto a relação de trabalho é competência da Justiça do Trabalho. Eu mencionei o exemplo para vocês, eu trouxe o caso lá do rapaz do telhado, eu mostrei para vocês, que foi o quê? Um pleito de dano moral e dano material da mãe de um indivíduo que prestava serviço porque veio a falecer em razão de uma queda do telhado. Ou seja, é uma relação de trabalho, mas não é nem a mulher nem é relação de trabalho, é decorrente da relação de trabalho, porque a mãe ela sequer prestou trabalho, prestou serviço. Ela está pedindo um dano moral em ricochete ou reflexo e pedindo um dano material na Justiça do Trabalho em razão do falecimento do seu filho. Eu trouxe para vocês esse, né, gente? Esse caso aí, né? Ou não? Trouxe sim, né? Abri também, eu mostrei também a ata, falei do caso, falei? O senhor está ficando velho. Quanto isso que vocês olham aí, deixa eu ver aqui, responderam no chat. Sim, né, Val? Sim, né, Helder? Então, exatamente. Outra, que é novidade também, ações possessórias sobre moradia do trabalhador, Justiça do Trabalho. Ações onde, por exemplo, haja invasão por parte dos trabalhadores na empresa, também tudo ação de natureza possessória será analisada na Justiça do Trabalho, certo? PIS, tem até súmula. Análise de PIS, apenas o cadastramento é competência do trabalho. Agora, sobre a apuração de valores, se está certo, se está errado, aí já não é mais Justiça do Trabalho. Ações referentes à FGTS, Justiça do Trabalho. Ações decorrentes de greve, Justiça do Trabalho. Processos sindicais, que eu já falei, conflito entre sindicatos, sindicatos empresas, sindicatos trabalhadores, Justiça do Trabalho. Penalidades, multas em razão de fiscalização, seja da Secretaria do Trabalho, do Auditor Fiscal do Trabalho, seja do Ministério Público do Trabalho, será o que? Competência da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque antes era tudo competência da Justiça Federal quanto à multa,
No entanto, agora é tudo competência da Justiça do Trabalho, certo? E por fim, né, a estipulação lá no inciso 9 do artigo 114 fala que é atribuição do trabalho a competência para dirimir outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Significa que uma outra lei pode criar mais competências desde que sobre assunto correlato, ou seja, as relações de trabalho, certo? Professor, e a aplicação das regras de processo? Tem gente que defende a aplicação de processo civil de maneira direta. No entanto, a gente não haverá aplicação de processo civil quando houver normas de direito processual do trabalho, certo? Então, só em caso de omissão e compatibilidade, são dois requisitos. Então, vamos lá, esse ponto é importante, esse cai na prova. O que acontece? O que fala? Processo do trabalho, a gente tem regras de processo de trabalho? Tem. Estão inseridos na CLT? Estão. Certo, beleza. E eu posso aplicar processo civil, regra de processo civil? De via de regra, não. Se tem regra de processo de trabalho, não se aplica processo civil. Norma especial, você não vai utilizar processo civil. Ah, professor, então tá bom. E se houver omissão? Se houver omissão e compatibilidade com os princípios e as regras de direito processual do trabalho, maravilha, utiliza processo civil. Agora, se não for compatível, ainda que haja omissão, não serão aplicados. Então, isso é regra estabelecida onde? Anotem aí, artigo 769 da CLT. Vamos até dar uma olhada aqui, ó. Vou abrir no outro aqui, só para a gente ler aqui o que é artigo 769 da CLT, para eu ler para vocês o texto. Ó, artigo 769 da CLT. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas do tipo. Portanto, não basta o quê? Que haja omissão. Tem que haver omissão e compatibilidade com o processo do trabalho. Outro ponto, o artigo 769 fala de quê? De processo comum, fala de direito processual comum. Isso é processo civil? Não necessariamente. Existem normas de processo que não estão na CLT, não estão no CPC. Portanto, via de regra, você vai falar o quê? Havendo omissão nesses trabalhos, você vai procurar o quê? Regras de direito processual comum. Normalmente, vai ser a maioria das fontes subsidiárias, quando houver omissão da CLT, é o CPC. Mas não necessariamente a única fonte de integração vai ser o Código de Processo Civil, certo? Portanto, a gente tem que tomar cuidado, via de regra, só vai haver aplicação de direito processual comum e o Código de Processo Civil, por exemplo, caso haja omissão e seja compatível. Ah, professor, menciona... Vou dar um exemplo para vocês. Professor, vou dar dois exemplos para vocês. Um de aplicação de processo civil em processo de trabalho e outro de não aplicação. Vou dar primeiro o exemplo de aplicação do Código de Processo Civil no processo do trabalho. O que acontece? Não, vou fazer o contrário, para ficar mais complicado, para vocês verem se vocês estão prestando atenção. Gente, que não aplica, certo? Que não aplica a regra de processo civil em processo do trabalho. Uma situação aí onde uma situação bem mais fácil aqui, uma situação mais fácil. Existe lá no artigo 523, artigo 475J, de aplicação de uma multa de 10% para o devedor, caso ele não efetue o pagamento no prazo de 15 dias da intimação de uma execução, do cumprimento de sentença. Então, receber uma intimação que haverá um cumprimento de sentença, já tem uma sentença que deu direito ao credor, se houver lá em processo civil
intimação para pagar em 15 dias e não for pago, haverá uma multa de 10%, certo? Que acresce. Essa multa, essa regra tem em processo de trabalho? Não tem. Aplica-se a processo de trabalho? Não aplica, porque o processo de execução trabalhista tem regras próprias, manda intimar no prazo de 48 horas e não há aplicação de multa. Portanto, o 475J antigo ou 523 atual, ele não é aplicável em processo de trabalho. Essa multa pelo não pagamento do cumprimento de sentença ou execução não é aplicável à Justiça do Trabalho. A contrário senso, já que eu já falei algum trecho de execução, apesar que a gente vai estudar isso um pouco mais à frente, mais semestre que vem, só para vocês entenderem a questão da aplicação da regra da regra do artigo 769, de importação de normas de processo de outros ramos. Por exemplo, a aplicação sobre regras de sentença de liquidação, liquidação por cálculos, liquidação por arbitramento, liquidação por aplicação de norma. Nenhuma dessas tem o quê? Norma na CLT. Portanto, você pode utilizar, é compatível, você pode utilizar normas de processo civil. Ah, legal, professor. Então, tem normas que eu posso invocar de processo civil? Tem, desde que haja omissão e compatibilidade, certo? Competência em razão da pessoa ou em ex ratione persona. O que acontece aqui? Deixa eu aqui. Beleza. Antigamente, eu falei para vocês, na época que eu estudei, a competência de trabalho ela não era em razão da matéria, mas era em relação à pessoa. Antes, a análise era exclusivamente entre pedidos referentes a empregado e empregador, ou seja, importava para a competência, análise de competência de trabalho, quem eram as partes envolvidas. Tinha que ser empregador e empregado, empregador e empregado. Caso contrário, não era competência da Justiça do Trabalho. Hoje em dia, a gente já viu que a competência da Justiça do Trabalho ela não é mais apenas sobre em razão da pessoa, ela é em razão da matéria, né? Então, em razão da matéria, ela vai englobar muitas situações. Mas se for pensar aí, professor, em razão da pessoa, é possível fazer pedido? Por exemplo, situações onde haja empregado e empregador, certo? Situações de trabalho doméstico, isso são ações que são protocoladas em razão da pessoa. No entanto, não é em razão da pessoa que se delimitou que a competência de trabalho, é em razão da matéria, certo? Falamos já do regime único, então, os servidores públicos, seja de autarquia, seja de fundação, via de regra, terão regramento próprio e procurarão a justiça comum para pleitear direitos, certo? Por ser regime estatutário, certo? Aí eu falo do conflito aqui, não vou entrar em detalhe, mas essa questão de ser competência para análise, na minha opinião, tá, gente? Por quê? Porque o STF ele fixou o entendimento que estatutário e análise é pela justiça comum. Na minha opinião, se fosse ação inclusive de estatutária, a competência tinha que ser da Justiça do Trabalho. Por quê? Gente, prestação de serviço, relação de prestação de serviço, como eu mencionei naquele conceito aberto, a prestação de serviço de uma pessoa a outra, seja pessoa física para pessoa jurídica ou pessoa física para pessoa física, na minha visão, não tem ninguém melhor para fazer apreciação do que a Justiça do Trabalho, com uma competência especial, especialista, para analisar esse tipo de questão, do que deixar na mão de juízes comuns, que normalmente analisam vários outros temas e normalmente não tem especialidade para análise desses assuntos, certo? Tá, só fizeram uma pergunta aqui de competência, eu vou passar. Beleza. Então, qual que foi a pergunta? Professor, só seguindo, só ver aqui, responder a pergunta certinho. Certo, seguindo, gente. Então, a pergunta foi o seguinte, professor, mas não tinha uma discussão sobre o tema? Tem, é exatamente o que eu ia falar agora.
né? o, a questão do conflito. Antes, havia a discussão o quê? Quando houve a emenda 45 de 2004, tentaram trazer para o Justiça do Trabalho também análise dessas questões dos estatutários, servidores públicos, que são regidos por lei. Na minha concepção, como eu falei para vocês, deveria ter sido trazido. No entanto, depois de uma ADI, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, afastou-se a competência do trabalho para fazer análise de servidor público, voltando os servidores estatutários à análise pela justiça comum. Agora, os seletistas, ainda que sejam contratados ou prestem serviço para o poder público, aí a competência ainda é da Justiça do Trabalho. Tá? Então, ficou o quê? Com a análise do STF, apenas o estatutário, regime de lei, regime próprio, concursado público e regime próprio, é que haverá análise pela justiça comum. Se for concursado, mas for regime seletista, ou não houver aplicação de algum regime, aí vai ser Justiça do Trabalho a competência. Certo? Deixa eu ver só isso aqui. Vamos lá. Não sei se vai dar tempo, mas essa aqui é bem importante também. Competência em razão do local, ou competência ex ratione loci, né? Qual que é a competência? Onde haverá competência para análise das matérias de direito de processo do trabalho? Primeiro, TST. TST ele vai ter jurisdição sobre todo o território nacional. Então, pode haver recurso, análise de processo, que vão até Brasília, até o TST, de qualquer lugar. Recurso de Cuiabá, de Recife, de Porto Alegre, né, que você vai ter uma decisão, recorre para o tribunal, depois do tribunal para o TST, então pode vir de qualquer lugar. Já os TRTs, ele tem competência em razão do lugar, ou seja, só vai haver competência dentro daquele regional, dentro daquele estado, salvo aqueles que eu mencionei na primeira aula, que existem situações onde localidades onde não tem um tribunal, ou tem dois tribunais, ou localidades onde tem um único tribunal e ele analisa as questões de dois tribunais. Então, aí, excepcionalmente, haverá o quê? A análise de duas regiões, né, de dois estados dentro do mesmo tribunal, certo? Mas o mais importante aí, vou falar mais para frente aí. Vou falar ainda da questão, deixa eu ver se vou falar prorrogação de competência. Essa aqui não precisa. Aí o ponto importante. Professor, beleza. Então, TST vai analisar recursos ou ações originárias de todo o território nacional. TRTs vai analisar em razão do lugar, mas de acordo apenas com o estado ou com os estados que sejam de competência delimitada por lei para os tribunais daquela localidade. Agora, o mais importante ponto quanto à competência em razão do lugar, ex ratione loci, o que é? É o artigo 651 da CLT. Então, marquem para estudo de vocês, né, questão para estudo em casa, para ler o artigo 651. Mas o que fala o artigo 651? A regra é o seguinte, gente. Onde que eu vou entrar com a minha reclamação trabalhista? Entendi, professor? Se for um recurso, se for uma ação originária, TST Brasília, tá simples. Se for o tribunal, vai ser aonde? Na capital do estado. Então, por exemplo, eu quero entrar aí com uma ação rescisória, que é a natureza originária do Tribunal Regional do Trabalho, incompetência em matéria trabalhista, eu vou entrar onde? Você vai entrar na capital do lugar do estado, ou seja, se é Cuiabá, vai aplicar o quê? A ação rescisória de matéria trabalhista, você vai entrar em Cuiabá, certo? Seguindo, quanto à regra ainda em razão do lugar. Beleza, professor. E quando se tratar de uma reclamação trabalhista? Eu sou um trabalhador, não recebi meus direitos, quero pleitear junto quero pleitear junto a vocês, né, junto à Justiça do Trabalho, os meus direitos. Onde que eu vou ajuizar a ação? Qual local eu vou ajuizar essa ação? Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, aonde que eu vou ajuizar essa ação? Via de regra, a Justiça do Trabalho analisará questões, a competência em razão do lugar, ela será fixada em razão da localidade da prestação do serviço.
Então, se eu presto serviço hoje, sou professor em Cuiabá, o ISEC, em caso, se eu for mandado embora e me faltar algum direito, eu tenho que pleitear esse direito junto o quê? Ao Poder Judiciário Trabalhista de Cuiabá, ajuizar a reclamação trabalhista em uma das varas do trabalho de Cuiabá. Por quê? Porque a competência e razão do lugar é do lugar da prestação, do local da prestação de serviço. Ainda que o contrato seja firmado em local diverso. Então, digamos aí, eu moro em Sinop, fui contratado numa indústria, uma indústria aqui, para trabalhar em Cuiabá, ali no Jardim Industriário, né? Vou entrar com a ação aonde? Vou entrar com a ação no local da prestação de serviço. Ah, mas você é de Sinop, professor. Sou, mas eu não fui contratado, não presto serviço em Cuiabá? Presto. Ainda que você tenha sido firmado o contrato, ou seja, contratado em outra localidade, você vai entrar com a ação no local da prestação de serviço, certo? Isso é o quê? É para facilitar o acesso do trabalhador ao órgão jurisdicional, para tentar facilitar a reivindicação desses direitos, certo? Deixa eu ver aqui, tem as exceções. Vamos falar das exceções agora. Ah, professor, antes de falar das exceções, você falou aí, foi contratado num lugar, mas prestou em outro, certo? E se prestou serviço em várias localidades. Primeiro trabalhou em Cuiabá, depois em Rondonópolis, depois Várzea Grande, depois Sinop. Bom, nesse caso, né, é possível você fazer pleitear os seus direitos, certo? No último local da prestação de serviço, certo? Perfeito? Certo, gente? Exceções, né, para facilitar o acesso à justiça. Aqui, ó, nos conflitos coletivos, gente, primeira exceção. Então, regra, hein? A ação será ajuizada no local da prestação de serviço. Exceções. Conflitos coletivos. A única exceção ocorre em São Paulo. Por quê? Porque aí tem 2 tribunais, um TRT-15 e um TRT-2. Deve a ação ser proposta junto ao TRT-2, quando se tratar de matéria de natureza coletiva, certo? Outra exceção, nos dissídios individuais, se a prestação de serviço ocorrer fora do Brasil e a ação é proposta no foro domicílio do réu, sendo este o local que se encontrar a agência ou filial no Brasil. Então, vamos lá. Eu sou brasileiro, a exceção, né, só que minha prestação de serviço fui contratado aqui, mas prestei serviço fora. A ação é proposta onde? No domicílio do réu, sendo este o último local em que se encontrar a agência ou filial no Brasil, ou seja, considera-se como domicílio do réu onde há agência ou filial no Brasil, certo? Esse também, agente ou viajante comercial, que é aquele que vive viajando, né? Ele não tem uma localidade só. Nesse caso, deverá propor a ação na agência ou filial que ele está vinculado. Se ele não estiver vinculado em nenhuma agência ou filial, aí caberá ele pleitear as verbas trabalhistas dele em qualquer localidade, né, que ele prestou serviço ou no domicílio dele, certo? Então, aí fica mais fácil. Certo, gente? Então, as exceções. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente continua. Para. Acho que dá para encerrar esse trecho aqui de conexão. Isso aqui é coisa de processo civil, a gente não vai analisar mais. Conflitos de competência na Justiça do Trabalho. Lembrando, professor, o que é conflito de competência? Quando 2 ou mais órgãos jurisdicionais eles se dão por competentes ou incompetentes. Se derem por competentes, é conflito positivo. Se derem por incompetentes, é conflito negativo, certo? Beleza, professor. E na Justiça do Trabalho? Quando há conflito entre varas do trabalho. Se houver conflito entre varas do trabalho, é o Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu entro com uma ação, entro com 2 ações. Uma cai na primeira, uma cai na 9ª vara de Cuiabá. Aí as 2 estão lá discutindo sobre quem é competente para analisar, né? Quem vai analisar a questão da prevenção. Quem vai analisar, houver conflito aí, os 2 estão se dando como competentes para analisar a questão, haverá análise pelo Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, conflito entre varas, entre o tribunal. Conflito entre tribunais regionais do trabalho, competência do TST. E o conflito entre o TST e o outro Tribunal Superior
competência será do TST, certo? Deixa eu ver aqui, ó. TRT em conflito. Beleza, professor, então tá, você falou. Entre vários do trabalho, competência do Tribunal Regional do Trabalho. Entre tribunais regionais do trabalho, TST. Entre TST e tribunais superiores, STF. E se houver conflito de competência de vara do trabalho de Cuiabá com o Tribunal Regional do Trabalho de Cuiabá, existe conflito de competência? Não existe conflito de competência, porque a vara do trabalho ela está o quê? Subordinada ao Tribunal Regional do Trabalho, razão pela qual ela não haverá esse conflito, o que ficar determinado pelo tribunal é o que vai prevalecer. Mas agora, e se for competência, vara do trabalho de Goiás e Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, conflito de competência? Nessa situação, quem analisa o tribunal? Não. Por quê? Se a vara do trabalho é de Goiás, a gente estudou que a competência funcional do tribunal é referente apenas ao Estado ou ao que estiver determinado na lei. Então, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região do Mato Grosso só vai poder determinar regras e analisar questões dentro do Mato Grosso. Se tem uma discussão sobre uma competência com a vara de Goiás, aí a vara de Goiás não está submetida ao Tribunal Regional do Trabalho, razão pelo qual, em caso de vara do trabalho e Tribunal Regional do Trabalho de regiões distintas, competirá ao TST analisar esse conflito, certo? Da mesma forma, se houver conflito o quê? Entre vara do trabalho de Cuiabá e vara do trabalho de Goiânia. Tribunal Regional de Goiânia subordina o de Cuiabá? Não. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso subordina o de Goiânia? Não. Então, quem analisa esse conflito será o que? TST, certo? E aí que eu mencionei, conflito de competência envolvendo TST é dividido pelo STF. Certo, gente? Gente, antes de finalizar a aula aqui, se vocês quiserem aqui, deixa eu fechar aqui. Gostaria aí, não sei se vocês estão podendo abrir a câmera, pode abrir a câmera, pode abrir o áudio. Hoje, me informaram aqui que tem um aniversariante na sala aqui, A gente poderia bater um parabéns aqui, um feliz aniversário. O que vocês acham? Vamos lá? Vocês sabem quem que é, vocês estão sabendo quem que é o aniversariante aí? Já vou parabenizá-lo de imediato. Então, João Lucas, é seu aniversário hoje, Então, parabéns, muita saúde, muito sucesso, muitas alegrias para você, tudo de bom. Vamos, Pessoal, quiser, vamos abrir o áudio aí, para a gente cantar um parabéns aí. Val, pode abrir, aí a Adriane já abriu, a Osana já abriu. Dá os parabéns aí pro João Lucas. Aê, João Lucas, parabéns. Tá bom. Se você quiser, eu faço. Valeu. Beleza, João? Parabéns, João. Felicidades. Então, parabéns para você, cara. Sucesso aí. Parabéns, João Lucas. Deus te abençoe. Obrigado. Parabéns, João. Deus abençoe sua vida cada dia, meu amigo. Obrigado. Certo? Obrigado mesmo, gente. Valeu. Então, tá bom. Gente. Um abração para vocês. Sintam-se abraçados. Abraço. Obrigado e tudo de bom para você, cara. Gente, então vamos encerrar. Falta 2 minutinhos para terminar nossa aula. Não vai dar para iniciar a nova matéria. A gente prossegue, portanto, de competência. Deixa eu ver até qual que é a próxima matéria. Aí vai começar a ficar boa a aula agora, porque a gente vai começar a falar de ação e processo trabalhista, tá? Ainda tem a parte teórica ainda, mas depois começa a ficar bem mais interessante. Certo, gente? A gente diminui um pouco a teoria. Muitíssimo obrigado. João, parabéns novamente. Feliz aniversário aí. E até sexta-feira, pessoal. Alguém tem uma dúvida? Não perguntei. Alguém tem alguma dúvida aí? Não. Tranquilo? Então, Sim. muito obrigado pela atenção, gente. E até sexta-feira, hein? Falou, Tchau, tchau. gente.